Na nossa sequência de vídeos sobre razão, proporção e regra de 3, nós agora vamos trabalhar com regra de 3. Antes de começar, vou pedir para vocês, se gostarem do vídeo, dar um curtir para mim, por favor, se inscrever no canal se ainda não é inscrito e, se puder, indicar, né, o canal para outras pessoas. Regra de 3. Primeiro, antes de pensar em uma regra de 3, o que significa regra de 3? Qual que é essa regra? O que eu estou trabalhando? Então, regra de 3 é uma regra usada quando temos duas grandezas. Quando eu falo duas grandezas, é porque até mesmo a regra de 3 composta, a análise é feita entre duas grandezas. Então, é uma regra usada quando temos duas grandezas, direto ou inversamente proporcional. Esse assunto já foi abordado em outros videoaulas, se tiver dúvida é só voltar um pouquinho. Para isso, são conhecidos 3 dos 4 valores que se relacionam. Então, eu sempre tenho 4 valores. Na hora da regra de 3 composta, a gente vai ver que existem mais valores, mas a relação é feita entre 4 valores. Então, eu dei um exemplo aqui. Existe uma grandeza A. Só colocar aqui a grandeza A e uma grandeza B. Aí eu coloquei A1, A2, B1 e B2. Essa parte de organizar é muito importante até para você estruturar o que você está pensando. Independente de saber quais são essas grandezas, eu quero trabalhar com essas grandezas sabendo que elas são diretamente proporcionais. Então, o que a gente vai trabalhar? Qual a regra que nós vamos usar? Quando as grandezas são diretamente proporcionais, a gente vai fazer como símbolo uma seta. Se você vai colocar essa seta para cima ou para baixo, ela não altera a sua resolução. Mas o importante é que grandezas diretamente proporcionais ficarão com setas no mesmo sentido. Na hora de resolver, nós vamos montar uma proporção. O que eu já falei que era proporção? Uma igualdade entre duas razões. Então, A1 está para A2, assim como B1 está para B2. Lembrando que, se eu tenho uma proporção, eu posso usar a regra fundamental, que é o quê? O produto dos meios pelos extremos. Então, A1, B2, isso significa produto, igual a 2, B1. Então, essa é a relação, quando elas são diretamente proporcionais. Setinhas em sentidos iguais significa montar a sua proporção igualzinha ela foi colocada. Agora eu estou com o mesmo esquema de grandeza A e grandeza B e vou trabalhar com grandezas inversamente proporcionais. Significa o quê? Que na mesma proporção, quando eu aumento uma, a outra diminui. Ou quando eu diminuo uma, a outra aumenta. Tipo, velocidade e tempo. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Então, para exemplificar isso, nós também vamos usar setinhas. Se a primeira setinha, você vai colocar ela para cima ou para baixo, não importa. O importante é que, se elas são inversamente proporcionais, ou seja, se para aumentar uma eu diminuo a outra, se essa setinha está para baixo, essa setinha vai ser para cima. O que significa? O que mudou agora? Essas setinhas em sentidos opostos, elas estão determinando que a gente vai inverter. Elas estão invertidas e a gente vai inverter na hora de montar a nossa proporção. Então, vou manter a primeira. A1 está para A2, assim como B2 está para B1. Verifique que essa setinha é só um indicativo. Ela só te demonstra como você deve montar a sua proporção. Agora, eu sei que A1 vezes B1 será igual a 2 vezes B2. A2 vezes B2. Então, eu tendo essa noção do que é uma regra de 3, que eu tenho 4 valores que eu estou procurando o terceiro,
que é uma relação entre duas grandezas, aí sim eu vou usar exemplos onde eu mostro que eu posso ter uma regra de 3 simples, mais diretamente proporcional, eu posso ter uma regra de 3 simples, inversamente proporcional, do mesmo jeito que eu posso ter uma regra de 3 composta com algumas variáveis que são diretamente proporcionais e outras inversamente proporcionais. Então, vamos aos exemplos. Em um festival, então vamos colocar aqui exemplos. Em um festival, 5 pessoas ocupavam uma área de 2 metros quadrados. Então, 5 pessoas ocupavam uma área de 2 metros quadrados. Quantas pessoas estavam presentes? Quantas pessoas estavam presentes? Quantas pessoas estavam presentes em 800 metros quadrados? Então, vamos fazer uma regra de 3. E quais são minhas grandezas? Grandeza é tudo que pode ser quantificado, contado ou medido. Então, nesse caso aqui, em um festival de 5 pessoas, ocupavam 5 pessoas ocupavam uma área de 2 metros quadrados. Quantas pessoas estavam em 800 metros quadrados? Então, quais são minhas grandezas? Pessoas. Lógico que eu estou falando da quantidade de pessoas, porque nós estamos falando de grandeza. E área, que nesse caso pode ser medida e é em metros quadrados. Eu sei que 5 pessoas ocupavam uma área de 2 metros quadrados. 800 metros quadrados, eu quero saber qual é a minha área. Agora, eu tenho que relacionar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Aonde está a minha variável que eu quero determinar? Eu coloquei uma seta. Já falei que essa seta pode ser tanto para baixo quanto para cima, ela é só um indicativo. E aqui também eu vou colocar uma seta. Repare que eu não coloquei ela para lugar nenhum. Essa seta pode estar para cima ou para baixo. 5 pessoas, 2 metros de área. 800 é maior do que 2. Então, eu estou aumentando a minha área. Se eu aumentar a minha área, eu posso colocar mais pessoas. Maior área, maior o número de pessoas. Então, eu estou falando de grandezas diretamente proporcionais. Na hora de relacionar, o 5 está para x, assim como o 2 está para 800. O 5 está para x, assim como o 1 está para 400. Simplifiquei a razão aqui, dividindo por 2. Então, x vai ser igual a 5 vezes 4, 20. Ainda tem 2 zeros. Então, nesse festival, com 800 metros quadrados, a capacidade será de 2.000 pessoas. O que nós acabamos de fazer? Uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Agora vamos a um outro exemplo. Esse aqui vocês coloquem que foi o exemplo A. E agora a gente vai para o exemplo B. Abrindo completamente 6 torneiras. Então, eu tenho B. Abrindo-se
abrindo completamente. Seis torneiras. Enche-se um tanque com água em 22 minutos. Então, torneiras, tempo para encher um tanque. Vinte e dois minutos. Então, 22 minutos. Se abrirmos apenas 4 torneiras, então apenas 4 torneiras, em quanto tempo o tanque ficará cheio? Então, pela leitura, a gente sabe que minhas variáveis é torneiras, lógico que quantidade de torneiras, e tempo. Então, torneiras e tempo. E eu sei que 6 torneiras, 22 minutos. 4 torneiras, X minutos. Tá? Esse tempo aqui eu só posso falar em minutos. Aonde está minha variável? Ficou desse lado aqui. Então, vem com a minha setinha para baixo. Aqui vai ter uma setinha, ainda não relacionei, não sei se é diretamente ou inversamente. 6 torneiras gastaram 22 minutos. Se eu diminuir a quantidade de torneira, eu estou diminuindo a vazão de água nesse tanque. O que vai acontecer com o tempo? Eu vou precisar de mais tempo. Então, diminuir as torneiras significa aumentar tempo. Então, são grandezas inversamente proporcionais. A minha setinha, que era para baixo, passa para cima. Agora, montar a proporção e usar a propriedade. Então, montando a proporção. Isso aqui eu não mudo. Se você mudar esse aqui, quando ela é simples, não altera. Mas nós vamos combinar de não mudar onde está o X por causa da regra de 3 composta. E aqui, se aqui estava 6 para 4, vai virar 4 para 6. Então, 22 está para X, como 2 está para 3. Estou simplificando. Então, 2x vai ser igual a 22 vezes 3. Meu x é 22 vezes 3 dividido por 2. 22 dividido por 2 dá 11. 11 vezes 3. Você vai ver que é coerente. Eu diminuí a quantidade de torneiras, então aumentou-se o tempo necessário para encher. Agora o último é a regra de 3 composta, que nada mais é do que você trabalhar 2 a 2 essa relação entre as variáveis, diretamente ou inversamente proporcional. Se 4 operários constroem um muro de 30 metros, então letra C. E agora nós estamos falando de regra de 3 composta. Então, para esse aqui é o nosso primeiro exemplo. 4 operários constroem um muro de 30 metros trabalhando 8 horas. Trabalhando 8 horas. Quantas horas por dia deverão trabalhar
deverão trabalhar 6 operários para construir 45 metros. metros de muro. Então, como eu falei, agora a gente vai continuar pensando de duas em duas, mas eu tenho mais variáveis para ser relacionado. Isso é a regra de 3 composta, quando você vai trabalhar mais de 2 variáveis. São 4 operários, então quais são as minhas grandezas? Eu tenho operários, lógico que eu estou falando da quantidade de operários. Eu tenho muro, lógico que eu estou falando da quantidade de muro, do tamanho que está sendo determinado. E eu tenho horas. E ele já me falou que 4 operários, 30 metros, 8 horas. Quantas horas? Então, onde vai estar meu X? Horas. Quantas horas por dia deverão trabalhar 6 operários para construir 45 metros de muros? Então, vamos lá. Aonde está a minha variável? Eu faço a minha setinha, eu gosto dela para baixo, então eu faço ela para baixo. Vou relacionar muro com horas. 30 metros de muro foram gastos 8 horas. Para construir 45 eu vou construir mais do que eu já havia construído. Eu vou precisar de mais ou menos horas? Mais horas. Então, elas têm o mesmo sinal, significa que elas são diretamente proporcionais. Setinhas no mesmo sentido. 4 operários estavam trabalhando 8 horas por dia para entregar um serviço. 6 é maior. Se eu aumento a quantidade de operários, e o que vai acontecer com as horas? Esse mesmo serviço vai ser construído numa quantidade menor de horas. Lógico, gente, pelo amor de Deus, todos, você subentende que todos trabalham do mesmo jeito, porque senão sempre vem aquele que fala assim, mas e se? Não tem se, todo mundo trabalha igual, tá? É média, todo mundo igual. Então, como que eu vou fazer? Aonde está minha letra? Minha variável. Vai ser onde eu tenho minha proporção, então já coloquei. E o resto é um produto de razões. Então, setinha para baixo, setinha para cima. Então, eu sei que aqui vai ficar setinha para baixo, setinha para baixo. 30, igualzinho eu montei. Vezes, se a setinha daqui tá para baixo e aqui tá para cima, então eu vou colocar 6 para 4. Isso aqui é um produto. Mas eu posso simplificar antes. Então, 8 está para x. Aqui eu posso dividir por 15 e dividir por 15. 2 para 3. Vezes. Aqui eu posso dividir por 2 e posso dividir por 2. Então, vai ficar 3 para 2. Simplificando, tudo é 1. Então, 8 está para x, vai ficar igual a 1. 1 vezes x, x igual a 8 horas. Então, significa que eu vou construir mais, mas também eu coloquei mais pessoas. Então, vai acabar que eu vou gastar o mesmo tempo. Então, essa foi a regra de 3 composta. Próximos vídeos são vídeos que nós vamos treinar esses conceitos de razão, proporção, regras de 3. E eu aguardo você. Se gostar, não esqueça de colocar o curtir.